Bem-vindos a mais um Minuto da Liderança. E esse eu quero começar com a frase que é o seguinte, que é impossível amar alguém se você não se ama. Você já deve ter ouvido essa frase, só que eu vou adaptar. É impossível liderar alguém se você não se lidera. E essa frase é porque o tema do nosso Minuto da Liderança é sobre autoliderança. O que é autoliderança? É a capacidade que você tem de gerenciar os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas emoções. Então, o líder, antes de querer gerenciar o outro, o seu liderado, ele tem que se preocupar como que está a sua autoliderança, como que está a sua capacidade de você ser o líder das suas emoções, de você dominar as suas emoções e não o contrário, as suas emoções te dominarem. Já pensaram nisso? Então, como que é que um líder consegue ser autogestor, né, do seu comportamento, né, ter a sua autoliderança? O líder, para ter a sua autoliderança, a primeira coisa que ele tem que ficar muito claro para ele é que ele tem que ter o autoconhecimento. Autoconhecimento das suas habilidades, das suas fraquezas, das suas dificuldades, né, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Por isso ele tem que se autoconhecer, né? Agora, o dia que você quiser se autoconhecer, a primeira coisa que você tem que ter é a humildade. Sabe por quê? Se você não tiver humildade, você sempre vai achar que você está certo. E quando você acha que você está certo, você tem justificativa para tudo. E na hora que você percebe com humildade que você também erra, você vai ser aquele líder que pede desculpa, que agradece aquilo que o outro fez para você, que reconhece seus erros e que aprende também com os seus erros. É assim que a gente se desenvolve. O dia que vocês deixarem de encarar como chato aquele colaborador questionador, deixar de encarar como chato aquele cliente questionador, aquele cliente que reclama e pegar aquela reclamação, aquele questionamento desse indivíduo que trabalha com você ou que é o seu cliente e tentar pensar assim, onde que ele está certo? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Quando você começa a pensar dessa maneira, você tem a humildade de ver que aquilo que você faz, aquele processo que você tem, que você está ali no seu dia a dia, ele pode ser melhorado sim. Ninguém vai te dar uma sugestão do nada, alguma coisa tem, né? Em vez de você justificar por que você não muda, pensa um pouquinho, será que eu posso mudar? As melhores mudanças que eu tive nos processos dos meus trabalhos foi através de clientes chatos, que na verdade não eram chatos, eram clientes exigentes que tinham uma percepção diferente. Peraí, deixa eu ver o que ele está certo, o que a gente pode melhorar nisso aí. E isso traz o autodesenvolvimento, porque você reconhece aqueles pontos no qual você, enquanto pessoa, pode melhorar ou até os processos de trabalho seu que podem ser melhorados também. Uma vez eu ouvi de um colaborador que falou assim, meu líder é péssimo líder, ele é horrível, nossa, tem pavor do jeito que ele lidera. Aí eu falei assim, nó, que ótimo. Aí ele falou assim, por que ótimo? Eu falei, ótimo, porque você está tendo a oportunidade de saber o que não fazer com seus liderados também. Então, na hora que você convive mesmo com a pessoa horrível, você passa a ter um aprendizado. Então, é você querer aprender, tá aberto. Autoconhecimento é isso, é você ver que ponto que você pode melhorar, né? E outra coisa importante, porque esse autoconhecimento, ele traz segurança. Tem uma frase que é assim, quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer mal algum. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Ou seja, quando você por dentro está bem com você mesmo, você se conhece, você sabe seus pontos fracos, os seus defeitos, não é aquilo que quem está de fora falar que vai fazer alguma diferença, né?
É igual o cara, vamos supor, o cara é careca e ele tá lá no trânsito. Aí alguém do outro carro vira e fala assim, ó, careca! Aí você fala, careca é a mãe, né? Você começa a brigar por causa disso. Não, você é careca. Uma característica sua que você conhece ela e lida bem com aquela característica. E se você não lida bem com aqueles pontos seus, com as suas características, né, com suas habilidades, as suas dificuldades, tudo que o outro falar vai ser difícil para você lidar. E na hora que a gente gerencia pessoas, a gente está gerenciando pessoas diferentes. Nós temos diversos colaboradores, cada um com as suas habilidades, com as suas dificuldades, e a gente tem que saber liderar, né, essas habilidades e essas dificuldades. Mas para você saber liderar a dificuldade e a habilidade do outro, você tem que conhecer as suas habilidades, né, e as suas dificuldades. Ou seja, o autoconhecimento é o primeiro ponto para a autoliderança. Aí vem um segundo ponto, que após você conhecer esses pontos seu, você tem que autogerir. Ou seja, eu tenho que aprender a gerenciar essas dificuldades que eu tenho. Então, se eu sei que tem um ponto ali que eu sou fraca naquilo, eu vou ter humildade de pedir ajuda para o outro, né? Eu também vou ser aquela pessoa que vou ter que gerir a minha emoção, por exemplo. Autogerir é isso. Então, vamos supor, se você, líder, está diante de uma intercorrência no seu setor, todo mundo está ali, ó, aflito, né? Com as emoções à flor da pele diante de uma intercorrência. Espera-se que todo mundo tenha maturidade, mas se todo mundo não tiver, é necessário que o líder tenha essa maturidade e essa gestão da sua emoção para o líder ser aquele que vai controlar aquela situação naquele momento. Tá vendo a importância? Você se conhece, mas também você tem que gerir as suas emoções, os seus comportamentos. Você tem que dominar as suas emoções, né? A autoliderança é isso. E você conheceu, você geriu essas suas emoções, você tem que lembrar do autodesenvolvimento, né? O autodesenvolvimento é que você tem que buscar o desenvolvimento seu comportamental ou técnico o tempo todo na sua vida, né? Porque na autoliderança exige-se também que não é alguém que vai falar que você tem que melhorar. Não é o presidente da empresa que vai falar que você tem que fazer determinados cursos. Você tem que ter a capacidade do autodesenvolvimento, ou seja, buscar se desenvolver enquanto líder. Esse desenvolvimento, a gente vai ter dois tipos. O desenvolvimento interno, no qual a gente vai melhorar as características que são relacionadas ao nosso caráter, né? Por exemplo, a nossa honestidade, a nossa empatia, a nossa forma de comportar, o respeito com as pessoas. Mas também nós temos o desenvolvimento da parte externa. A parte externa é aquela no qual a gente vai buscar dar resultado para aquela empresa que contratou a gente. Ou seja, aí eu vou desenvolver as minhas habilidades técnicas, né, do conhecimento em relação àquilo que eu lidero. Então, autoconhecimento, autogerenciamento do meu comportamento, das minhas emoções e autodesenvolvimento. Com essas três características, a gente consegue ter a nossa autoliderança. Então, da gente fechar, é a gente lembrar, antes da gente querer dirigir o outro, a gente tem que aprender, né, ter o controle do nosso próprio agir. Antes de eu querer liderar alguém, eu tenho que desenvolver a minha autoliderança, ok? Um grande abraço e até a próxima!